Buenas, meus alunos, nessa aula nós vamos ver um pouco sobre equações separáveis. Muito bem, então o que é uma equação separável? Tá? Nós vamos pegar uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, ou seja, uma equação que tem esse formato aqui, né, dy dx igual a f de xy. Então isso é uma equação geral, né, de primeira ordem, e nós vamos dizer que ela é uma equação separável se eu consigo fazer, né, eu consigo reescrever essa equação da seguinte forma: dy dx igual a, e aí aqui, né, o porquê de ser separável, eu consigo reescrever essa função f de xy como um produto de uma função f de x e uma função g de y, ou seja, eu consigo separar as variáveis em duas funções. Então, fazendo isso, eu posso então utilizar aquela mesma ideia de separar o dx e o dy. Né? No cálculo 1 a gente viu que isso daqui era uma notação para uma única coisa, né? A derivada da função y, mas agora aqui em equação diferencial a gente vai estar quebrando essas duas coisas, né? Quebrando o dx e o dy. Então, com isso em mente, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso passar o g de y para lá dividindo e esse dx aqui para lá multiplicando. Então, fazendo isso, eu vou ter dy sobre g de y igual a f de x dx. Tá? Então, o motivo de ser separável, né, é que aqui agora eu só tenho x e aqui, né, desse lado, só tem y. Então, por isso, né, equação separável. Então, continuando, uma equação separável, eu também consigo escrever ela nesse formato aqui. m de x mais n de y vezes dy dx igual a zero, né? Onde esse m de x é uma função que só depende de x e esse n de y é uma função que só depende de y. Né? Por que eu posso fazer isso? Porque se eu pegar esse formato aqui, né, nessa equação aqui, eu posso simplesmente passar o g para lá dividindo, como a gente fez aqui. Então, eu vou ter 1 sobre g de y dy dx, e aqui do outro lado vai sobrar só o f de x. Então, eu passo o f de x para lá, agora subtraindo. Então, eu vou ter menos f de x mais 1 sobre g de y dy dx igual a zero. E aí esse menos f de x aqui é o meu m de x, que aparece aqui, e 1 sobre g de y é o meu n de y. Então, se eu tenho uma equação separável que eu consigo fazer isso, eu consigo reescrever nesse formato aqui, ou também nesse formato aqui. Ou ainda, de novo, pensando, né, que eu posso separar o dx e o dy. Se eu pegar toda essa equação e multiplicar por dx, eu obtenho m de x dx mais n de y dy igual a zero. E aí, esse formato aqui, a gente diz que na verdade, né, essa equação diferencial, escrevendo nesse formato aqui, a gente diz que que é a forma diferencial da equação diferencial. Então, um exemplo, né, dy dx igual a x ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado. Isso é uma equação diferencial separável, porque eu posso escrever essa equação diferencial, né, como sendo aqui x ao quadrado, né, então uma função que depende só de x, e 1 sobre 1 menos y ao quadrado. Né? Então aqui só depende de y, e aqui só depende de x. Né? Então, por isso, essa é uma equação separável, e aí eu posso colocar essa equação aqui em um desses formatos. Né? Por exemplo, para esse formato aqui, como é que vai ficar? Eu vou passar esse carinha para lá multiplicando. Então, 1 menos y ao quadrado dy dx
igual a x ao quadrado, e aí passando esse cara para cá, menos x ao quadrado, mais 1 menos y ao quadrado, dy dx, igual a 0. Então, nessa notação aqui, esse daqui é o meu m de x, e esse daqui é o meu n de y. Então, mais um exemplo, equação diferencial dy dx igual a x mais y. Essa equação aqui ela não vai ser uma equação diferencial separável, porque se eu olhar para cá, eu não consigo escrever x mais y como um produto de uma função só de x e uma função só de y. Então, essa equação aqui não é separável. Tá? Vocês até podem tentar, passo o x para cá, deixo o y ali, só que se vocês começarem a mexer aqui com o dy dx, vocês não vão conseguir separar essa equação nesse formato aqui, dy só de um lado e dx só do outro. Então, por isso que ela não é uma equação separável. Então, agora a gente vai ver como a gente resolve uma equação diferencial separável. Então, para isso a gente vai considerar a equação nesse formato aqui. A gente viu que qualquer equação diferencial separável pode ser escrita nesse formato, então vamos considerar essa equação aqui. Então, agora a gente vai considerar duas funções, h1 e h2. Então, h1 de x e h2 de y são primitivas das funções m de x e n de y, Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu derivar essa função h1, eu vou ter o m de x, e quando eu derivar h2, eu vou ter o n de y. Então, ou seja, h1' de x igual a m de x e h2' de y igual a n de y. Então, agora, com essas duas funções, eu posso reescrever essa minha equação diferencial. Eu vou trocar o m de x por h1' e o n de y por h2'. Então, fazendo isso, essa equação aqui, ela vai ficar h1' de x mais n de y, h2' de y, dy dx igual a 0, certo? Então, só troquei o m de x por h1' e o n de y por h2'. Então, agora, essa equação aqui eu ainda posso reescrever, a h1' de x, isso na verdade nada mais é do que a derivada em relação a x da função h1. Isso daqui é simplesmente isso daqui, são diferentes notações. E agora, aqui, eu afirmo para vocês que isso vai ser a derivada em relação a x de h2 de y. E isso igual a 0. Por que isso daqui vai ser a derivada de h2 de y? Aqui a gente tem que pensar que o y ele é uma função de x. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma composição de duas funções. H2 aplicado em y de x. Então, quando eu calcular a derivada dessa composição aqui, regra da cadeia, derivada da função de fora, que é h2', aplicado na função de dentro, vezes derivada da função de dentro, que é dy dx. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, agora, eu tenho a derivada disso mais a derivada disso igual a 0. Eu posso reescrever novamente essa equação como sendo derivada em relação a x de h1 de x mais h2 de y, porque a derivada eu posso aplicar em cada uma das funções, ela separa a soma, e isso igual a 0. E aí agora, para resolver isso daqui, eu vou simplesmente integrar dos dois lados, de ambos os lados. Então, integrando em relação a x, então, fazendo isso, a gente tem aqui, a integral de uma derivada vai cancelar, porque são operações inversas, teorema fundamental do cálculo. Então, isso é simplesmente h1 de x mais h2 de y. E aqui desse outro lado tem a integral de 0
isso vai ser uma constante, né? Na verdade, a integral de zero é zero, mas como essas integrações elas são indefinidas, eu tenho essa constante aqui, né? Vai surgir essa constante. Então eu cheguei nessa equação aqui, tá? Que a princípio, né, não parece ser a solução do problema, né? Porque eu não cheguei numa expressão da forma y igual a alguma coisa como a gente tinha chegado, né, na solução da equação linear de primeira ordem. Tá? Então isso daqui, na verdade, nos dá a solução da equação diferencial de forma implícita. Ou seja, né, a minha solução y está escondida aqui dentro dessa equação. Se eu conseguir isolar o y aqui, então eu vou ter uma solução explícita. Tá? Mas na maioria dos casos a gente não consegue fazer isso.